Diria então que esta é a última sessão dos diferentes ciclos que fomos organizando ao longo deste ano. Temos o privilégio hoje de contar com um nome muito conhecido de toda a nossa esfera, quer universitária, quer intelectual, quer de produção, nomeadamente na história da música, de que já falaremos, e também uma jovem que se tem dedicado às artes e, em particular, digamos assim, à interpretação e ao conhecimento de tudo aquilo que, ao longo dos tempos e das nossas publicações, temos vindo a poder observar, mas com o não conhecimento com que ela hoje nos vai trazer, inclusive quer na pintura, quer em iluminuras, e que também tem vindo a fazer como jovem, que foi iniciada pelo professor Vítor Serrão, sua discípula, e que nos vai também então falar da árvore na pintura. Eu tenho então um privilégio enorme em estar aqui hoje a apresentar destes dois nossos conferencistas e agradecer-lhes terem aceitado estar connosco e falar nesta última conferência do ciclo do ano 2000 e 2022. E permitam-me, conferencistas, caros, umas brevíssimas palavras neste último dia deste ano, como acabei de dizer. E gostaria, então, de exprimir o meu profundo agradecimento a todos e a cada um de vós. Dirijo-me em particular aos nossos estimados coordenadores e conferencistas por tornarem possível os ciclos de conferências dos programas que temos vindo a desenvolver ao encontro da sociedade, e o outro, saber mais, conhecer melhor, no qual esta conferência se integra. E também ao Diário de Notícias pela cobertura jornalística que deu às nossas iniciativas. A presença de todos ao longo das diferentes sessões demonstra o compromisso em explorar o papel crítico e o poder transformador da ciência e das humanidades na formação de uma sociedade. Descobrimos como os avanços científicos melhoram as nossas vidas, promovem a inovação e nos confrontam com os desafios globais. Por outro lado, percebemos como os conhecimentos adquiridos ou lembrados não são apenas atividades intelectuais, mas possuem um imenso potencial para promover mudanças positivas nas comunidades. Ao longo deste ano, aprendemos que a ciência não se limita às paredes de laboratórios e instituições de pesquisa, e que a cultura faz parte e reforça o bem comum. Ambas, ciências e humanidades, estão interligadas com o cotidiano das nossas vidas, moldando as decisões que tomamos e o mundo em que vivemos. Das mudanças climáticas e energias renováveis às inovações na saúde e avanços tecnológicos, a ciência e as humanidades são determinantes para um futuro em que o homem possa viver mais e melhor, sem comprometer o planeta e a vida das gerações futuras. Ao concluirmos estes programas, permitam que encoraje cada um de vós a usar o conhecimento adquirido e a transformá-lo em partilha e em ação. Que esta partilha de conhecimento desperte, reforce o espírito de curiosidade e o pensamento crítico de cada um, seja estudante, profissional ou cidadão preocupado. Apoiar a investigação científica, envolver-se em iniciativas locais e de defesa de políticas baseadas em provas que tenham como prioridade o bem-estar da sociedade, tem no final o poder de fazer a diferença. Vamos levar o espírito destes seminários connosco e continuar a defender a causa da ciência e das humanidades para a sociedade, lembrando que ambas têm o poder de transformar vidas, solucionar desafios globais e moldar um futuro melhor para todos.
Juntos podemos construir um futuro onde a ciência e as humanidades prosperem e a sociedade floresça. Quero exprimir mais uma vez o meu agradecimento pelo vosso comprometimento e participação ativa e por serem agentes de mudança. No próximo ano, 2023-2024, a partir de 15 de setembro, embarcamos numa nova jornada ao encontro da sociedade que transcende fronteiras, disciplinas e limitações. Continuaremos a aproveitar o poder da ciência e da cultura e da partilha de conhecimento, convictos de contribuiremos para uma sociedade com maior literacia, capaz de construir um futuro melhor para todos e para cada um. Desejo a todos um bom regresso e muito obrigada. E já agora aproveitava também para dizer que amanhã terá lugar uma performance na Academia para a qual todos estão convidados, que no fim de contas tem a ver com o problema da árvore e de todas as conexões da ciência, da cultura, à volta da árvore, às 6 da tarde, e para o qual todos estão convidados. Peço desculpa aos nossos oradores por minutos que lhes roubei e dava agora a palavra à nossa a professora Sónia Zambuja. É a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Salomé Paes, e também o professor Jorge Gaspar por este convite. É uma grande honra poder estar de novo na Academia das Ciências. Fiz uma palestra presencial em 2018 sobre a história da arte dos jardins portugueses e agora virtual. É a primeira vez que faço na Academia das Ciências virtual. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Só um minuto, para ver se... O tema, esta conferência tem duas partes, não é? A árvore inspiradora das artes, eu irei falar sobre a pintura, e depois de seguida o professor Mário Vieira de Carvalho irá falar sobre a árvore inspiradora de artes na música. Selecionei vários autores que são autores importantes, nacionais e internacionais. Claro que não posso, para cada um deles, levar muito tempo, mas vou partilhar convosco algumas reflexões sobre como aparece, que árvores é que aparecem e qual o seu significado, desde o renascimento deste Botticelli até o pós-impressionismo, até Van Gogh. Começando exatamente por Botticelli, por uma obra que dispensa apresentações e cuja leitura simbólica foi muito estudada, eu vou aqui mostrar duas obras importantes para entender. Aparecem só duas árvores, mas aparecem 40 espécies diferentes, essencialmente flores, herbáceas e arbustos, e a historiadora de arte Mirella David Ancona foi absolutamente pioneira na identificação das plantas e na interpretação do seu significado simbólico na pintura italiana, e em 77 continua a ser uma obra de referência, e em 83 publicou um livro só sobre este, estou a ver que eu não posso mesmo levar muito tempo, apesar de ser muito interessante. E só para fazer uma analogia, eu estudei os séculos XV e XVI, pintura, iluminura, e irei depois mostrar mais para a frente, em alguns casos portugueses, de obras que estão em Portugal ou que foram feitas por mestres que estavam a trabalhar em Portugal. Este tema é um tema muito vasto, só para referir algumas obras que são interessantes, da Madeleine Pinault, The Painter as a Naturalist, em que tem aqui na capa um pormenor de Dürer, que também iremos ver, uma árvore desenhada por Dürer, e um livro mais recente sobre as árvores na arte, do professor Charles Whitings, que também é um estudo bastante interessante. As duas árvores que aparecem em destaque são a laranjeira, eu vou pôr aqui o laser para depois aparecer, a laranjeira e o loureiro. Esta encomenda é feita pela família Medici no âmbito para celebrar um casamento. Claro que tem uma leitura, e que não tem, como já expliquei, não dá tempo, de mitológica muito interessante, mas a laranjeira aparece exatamente para reforçar essa celebração do casamento. Temos a figura central de Vênus, a deusa do amor, a Flora, as três graças,
e só a laranja pode ter vários significados. A laranja que aparece aqui representada é a laranja azeda, é a laranja que na Europa existia desde o tempo dos árabes e era a que era cultivada, e a partir do século XVI vamos ter, final do século XVI, XVII, vamos ver a transição com a laranja doce, que mais para a frente, noutra obra, já figura a laranja doce. Mas essa laranja aparece também o loureiro, o sagrado, uma planta sagrada desde toda a tradição greco-latina, e que é um símbolo de triunfo e é um símbolo de eternidade. As plantas, muitas vezes, quando tinham, por serem plantas perennifólias, que não perdem a folha, desde a mitologia clássica, que tinha muitas vezes esse significado de eternidade. E, claro que é cultura geral, todos sabem que os heróis da Grécia antiga, os virtuosos, os poetas, eram coroados com coroas de louros, e por isso são as duas árvores que aparecem em destaque, entrelaçadas. Aqui é o laranjal, e os Médicis têm e tinham um gosto especial pelos jardins e vão ser extremamente importantes para o surgimento dos jardins em torno de Florença, as villae dos Médicis, abertas à paisagem, não é? A perspectiva na arte do Renascimento também vai estar nos jardins. Os jardins continuam a ser murados, mas passam a ter muros baixos para poder observar a paisagem. E a própria Vila Médici, que é feita em Fiesole, nos arredores de Florença, é feita completamente alinhada com Florença, com a vista de Florença, e onde também nesses jardins, e por isso este gosto pelos jardins, onde foi fundada uma academia neoplatónica. Discutia-se e lia-se Platão nos jardins da Vila Médici. Por isso há toda esta elite intelectual com grande paixão e também por estes jogos simbólicos. O significado destas plantas era quase um jogo de perceber, e muitas delas tinham um significado que vinha desde a mitologia clássica, e por isso era um gosto erudito, e o próprio Botticelli interessou-se muito por esse significado simbólico, e por isso é realmente uma obra com 40 espécies diferentes que aparecem. Eu só vos falei aqui de duas. Passando agora para uma obra produzida em Portugal e que faz parte do espólio da Academia das Ciências, António de Holanda, pintor e iluminador que veio trabalhar para o rei Dom Manuel I, e neste livro de horas, um livro de orações, e que eu tive a possibilidade ainda, quando comecei a investigar estes temas, há mais de 20 anos, ainda não tinha sido feito o facsímile, foi com grande emoção que calcei umas luvas e que me deixaram consultar. Acho que hoje em dia já não é possível, porque já temos um... Mas lembro, nunca irei esquecer quando tive o privilégio de poder manusear este livro, onde aparece realmente o paraíso. E esta laranja que aparece aqui tem um significado bastante diferente. É também a laranja azeda, Citrus aurantium, mas aqui, quando aparece no paraíso, alude à queda do homem e à sua redenção, porque a simbologia e os significados têm que ser sempre de acordo com o contexto, e por isso a mesma espécie, em diferentes contextos, até no mesmo período do Renascimento, pode ter uma leitura diferente. E é também muito interessante porque temos também a representação de animais que faziam parte, digamos, do rei Dom Manuel I, o rinoceronte e o elefante que tinham sido oferta e que tinham vindo da Índia, e por isso há também uma pintura em relação ao próprio motivo, o que não era, digamos, habitual, e que no Renascimento certos pintores começam a fazer estudos, desenhos ao ar livre, diretamente para poderem ter pormenores de plantas e de animais, e isso vai dar um maior realismo. Outra obra do mesmo autor, de António de Holanda, e que faz parte, e que era o livro de horas, que se pensa que era do rei Dom Manuel I, em que aparece a representação de um dragoeiro. É uma planta que é uma novidade, que só na Europa continental é introduzida durante o século XV,
e esta é considerada uma das primeiras representações do dragoeiro. O dragoeiro é natural, é espontâneo na zona macaronésia, ou seja, temos Madeira, Canárias, Açores, Cabo Verde, e a partir do século XV é introduzido e passa a ser cultivado na Europa continental. E em termos de simbologia, é uma planta que os pintores começam a conhecer porque era uma planta tintureira, também era uma planta medicinal, e o seu nome, sangue de drago, porquê? Porque a seiva não é vermelha, mas em contacto com o ar oxida e torna-se vermelha. E passa a ser um símbolo, a ter um simbolismo de sangue de Cristo. Um dos primeiros exemplos onde aparece o dragoeiro é no famoso tríptico de Bosch, do Jardim das Delícias, no volante esquerdo, em que representa o Éden. Eu já vou mostrar, depois temos aqui o Jardim das Delícias terrenas com os pecados todos e depois o inferno, mas eu vou mostrar-vos, interessa-me aqui ver que aparece o dragoeiro, e estamos a falar cerca de 1504, como a árvore da vida. E aqui é uma ilustração científica feita no início do século XVI para mostrar que realmente há um interesse e também importância para poder escolher exatamente figurar no Éden como árvore da vida. Esta ilustração científica é muito interessante, do século XVI, foi feita com base num desenho do famoso botânico Lúsios, quando veio a Lisboa, viu um dragoeiro que nunca tinha visto e fez um esboço. E levou esse esboço para o Jardim Botânico de Leiden, onde foi feita esta ilustração científica, que é a primeira ilustração científica que se conhece de um dragoeiro e que está relacionado com Lisboa. E temos a prova que no século XVI, nas cercas conventuais e mosteiros e noutros jardins, eram cultivados dragoeiros. 100 anos depois, temos já a representação do Domingos Vandelli, o primeiro diretor do Jardim Botânico da Ajuda, o primeiro jardim botânico português, também com o interesse desta planta e que passou a ser, e que temos também dragoeiros centenários no jardim, que se pensa que também ainda anteriores da própria constituição do jardim. Leonardo da Vinci, ficaríamos aqui só esta sessão toda com este cientista e artista. Não vos vou falar da Última Ceia, mas Ludovico Sforza, Duque de Milão, é ele o patrono, um dos patronos de Leonardo da Vinci, é ele que lhe encomenda o fresco da Última Ceia, e quando ele termina, em 1498, faz-lhe outra encomenda para o seu palácio de Milão, em que está no interior desta sala, que era a sala principal, onde tinham, digamos, a atividade política mais importante, é uma pérgola com 18 amoreiras. Estas 18 amoreiras têm um jogo, um trocadilho, porque o Ludovico de Sforza era conhecido por o Moro, por ser moreno, e por isso o nome El Moro, em italiano, e o nome científico da amoreira faz esta alusão. Era normal no Renascimento haver jogos destes, ou com uma planta ou com um animal, que aparecem, por exemplo, num retrato, e haver esta alusão ou à heráldica, ou assim uma alcunha, como é o caso. E é muito interessante porque este fresco, que é feito na sequência, quando terminou também em Milão, no Palácio, foi restaurado recentemente e temos este efeito em trompe-l'œil, com as 18 amoreiras, com uma pérgola gigante, e é quase trazer o exterior, trazer o jardim para o interior. E quando vemos o pormenor, conseguimos perceber o rigor, não é? Estamos perante um cientista e um artista na representação quase científica destas amoreiras. Morus alba, a moreira branca, é também uma planta muito importante porque fornece as folhas para alimentar o bicho da seda, e sabemos que já desde esse período toda a indústria da seda era extremamente importante. Mas a principal é esta, digamos, esta alusão ao nome por que ele era conhecido. Só um pormenor, com o escudo heráldico do Duque de Milão e com as amoreiras todas a entrelaçar-se no centro.
em 2019, fazia 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, foi feita, numa escala menor, uma pérgola, exatamente com as 18 amoreiras, viva, não é? E que foi uma homenagem no exterior do palácio. Dürer, que há pouco também vimos e que é também um pintor extremamente importante e com um interesse pela paisagem que documentou nas suas famosas aguarelas, não só de paisagem, também de pormenores de plantas e de animais, e isso leva a pintura, nomeadamente chamada de cavalete ou de retábulo, não era possível fazer ao ar livre, mas todos estes estudos eram extremamente importantes para que a paisagem também comece a ter uma importância cada vez maior, a sua representação e também o gosto. E um pormenor desta tília, muito bem desenhada, 1494, por Dürer, e a seguir vou-vos mostrar uma comparação com uma tília cordata. E porquê este interesse desta árvore? Esta árvore era fundamental para as xilogravuras. As xilogravuras, e aqui temos uma xilogravura de Dürer e a placa de madeira, de tília, que é uma madeira fácil de trabalhar e com poucos veios, e as xilogravuras foram extremamente importantes para a difusão e para a influência das novas tendências na arte, e sabemos que no século XVI circularam na Europa cerca de 70 a 175 mil xilogravuras, e dessas cerca de 20 mil a 50 mil era de Dürer, e por isso teve imensa influência para muitos pintores portugueses, como Jorge Afonso, Vasco Fernandes, Gregório Lopes, a Cristóvão de Figueiredo, etc., que foram muito influenciados pelas xilogravuras. E é interessante que este interesse da representação para uma árvore que fornecia a base para esta, digamos, difusão artística. E uma obra que é encomendada em Portugal, não sabemos o mestre, provavelmente um mestre luso-flamengo, que está na coleção do Museu Nacional de Arte Antiga, em que representa a Virgem, o Menino, Santa Ana, São Joaquim e Dona Joana Dessa como doadora, que aparece aqui com o seu livro de horas ajoelhada, ao pé de Santa Ana. Em termos de espécies, são muitas espécies, eu não vou ter tempo de analisar, mas vou mostrar as 3 árvores que aparecem aqui, o cipreste, a oliveira e o cedro do Líbano. Estas árvores têm significados próprios, podem ter, já vimos que a mesma espécie pode ter várias leituras, mas é interessante que, como o tema principal vem aqui nesta inscrição, é a celebração da Imaculada Conceição e as litanias da Virgem, que nos informam. Também temos aqui inscrições junto das árvores e das espécies, o que não era nada comum. Acontece na arte italiana, no outro caso, mas não era comum. E que nos informam, também dão-nos informações que não dependem só da interpretação, está na própria obra. E por isso esta é a temática principal. E agora vou-vos mostrar. Essas 3 árvores, havia uma tradição da Idade Média que associava que o cipreste, a oliveira e o cedro do Líbano eram 3 das árvores que tinham sido utilizadas para fazer a cruz de Cristo. Claro que há versões onde também são 4 espécies, para além destas 3, era também a tamareira, a palmeira das tâmaras, que não é uma árvore, mas tem porte de árvore, mas são tradições que só surgem na Idade Média, não são, digamos, contemporâneas com a morte de Cristo. Temos que o cipreste, que o Prestes sempre virem, aparece num hortos conclusos, num jardim sagrado, fechado, e que é uma alusão à Virgem, à Nossa Senhora. E a própria verticalidade, por isso aqui não aparece tanto, se calhar, como o símbolo geral de morte, mas sim como um símbolo de incorrupção. E exatamente por estar neste hortos conclusos e alusão também ao Cântico dos Cânticos. A oliveira, que aparece aqui, que geralmente é um símbolo de paz, mas aqui remete para Nossa Senhora da Oliveira e também reforçando também a Imaculada Conceição da Virgem e também passagens bíblicas que têm em latim e que estão escritas aqui
não é? Que temos aqui oliva speciosa e aqui também temos cedros exalta, que é o cedro do Lippe, que também pode ter vários significados, pode também ser símbolo de Cristo, mas que eu interpreto, e isto é uma interpretação minha, como dentro desta, digamos, desta lógica da Imaculada Conceição, que é a temática geral do quadro, apesar de haver outras interpretações. Claude Lorraine, no século XVII, é um pintor francês, mas que grande parte da sua vida vai estar em Roma e que vai ter a particularidade de fazer estudos ao ar livre da paisagem em torno de Roma e de criar paisagens idealizadas. Essas paisagens idealizadas que são foram tão importantes que depois vão levar a que 100 anos depois, em Inglaterra, alguns trechos dessas paisagens idealizadas passem para a realidade, que eu já irei mostrar. E por isso temos um pintor que faz estudos ao ar livre, temos vários desenhos, aqui são desenhos de pinheiros mansos, pinos pinha, e com um grande detalhe, por isso há um rigor na representação. Eu agora vou-vos mostrar, por exemplo, o que parece ser um pinheiro que aparece naquele pormenor daquela pintura. Voltando outra vez à pintura anterior, a temática é uma temática bíblica. É o casamento de Isaac e Rebeca, que é descrito no livro do Gênesis do Antigo Testamento, mas o que lhe interessa, não lhe interessa o rigor de representar uma paisagem que ele também não sabia como é que era, interessa-lhe as paisagens que ele conhecia, mas que não é meramente o campo, como era o campo do século XVII em torno de Roma, é um campo idealizado, ou seja, com base em paisagens reais, mas depois com uma idealização. E essa idealização foi extremamente importante para inspirar outros pintores, para inspirar também o interesse da pintura de paisagem e afirmar-se como um género autónomo, e valorizar em termos da própria história da arte. E temos que essas paisagens, é outro exemplo também de uma história do Antigo Testamento, com paisagens que têm sempre uma luz dourada quase mágica, que levou o que em Inglaterra fosse criado o chamado Cloud Glass, ou seja, este espelho ligeiramente convexo, tingido com um sépia, apontava-se a uma paisagem e parecia que estávamos a ver uma pintura ao vivo de Claude Lorraine. Isto mostra realmente o fascínio da Inglaterra com este pintor, vai levar a que certas pinturas passem para a realidade. Eu escrevi só aqui um bocadinho que vou ler. Em Inglaterra, no século XVIII, assistimos ao apogeu da escola paisagista inglesa, em que a influência da pintura idealizada, cerca de um século antes, pelos pintores Claude Lorraine, que vimos agora, Nicolas Poussin e Salvatore Rosa, que estavam todos em Roma no século XVII, vai ser o principal modelo estético para a criação de jardins. E como é que isto chega a esta influência em Inglaterra? No século XVIII, a elite inglesa faz o grande tour, um dos sítios que vai primordiais são a Itália, e vai adquirir pinturas e cópias de pinturas destes pintores, com estas paisagens idealizadas, e quando volta, e esta viagem podia demorar meses ou anos, vêm então inspirados, que fazem obras como esta, em que temos Storehead, que é um jardim histórico do século XVIII, que o proprietário, o banqueiro, quando voltou do grande tour, tinha uma cópia, tinha alguns quadros do Lorraine e tinha cópia deste famoso quadro, que hoje em dia está na National Gallery de Londres, que é a paisagem com Enéas e Delos, em que representa o Panteão de Roma. Que o próprio Claude Lorraine pintou ao vivo, inseriu nesta pintura, e que depois temos aqui esta construção. Claro que a escala aqui é uma escala de uma pessoa, isto não tem a escala igual, mas era quase um cenário que era criado, esta evocação do passado, esta celebração era extremamente importante, e por isso levou a que se dissesse que havia o fenómeno do plantar os quadros, ou literalmente, ou trechos de quadros com as paisagens idealizadas passaram para a realidade da Inglaterra. Estes pintores já não tiveram a oportunidade de ver isso. Imaginem o que era pensarem que 100 anos depois da sua morte, paisagens idealizadas passavam para a realidade noutro país, nomeadamente em Inglaterra. E temos aqui um exemplo destes jardins do século XVIII. Claro que a influência da pintura é muito importante, mas é também o contacto, a mudança de mentalidades. Eu vou só ler isto, os contactos com o Oriente, nomeadamente com a China,
contribuíram de forma significativa para o respeito pela natureza e pelas suas formas irregulares. Houve o retomar do conceito do genius loci, o espírito lugar, criado pelos gregos e difundido pelos romanos, que valorizou a importância dada ao respeito pelo espírito lugar. A escola paisagista inglesa, eu considero que é um marco, porque assinala um momento em que a primeira vez no mundo ocidental os jardins eruditos substituem um traçado geométrico por um traçado orgânico. E temos então que as formas geométricas euclidianas foram assim substituídas pelas formas irregulares da natureza. E para visualmente se perceber melhor, temos aqui Versalhes, que todos conhecem, 1000 hectares com o jardim à francesa, o jardim racional, do absolutismo, e um jardim feito 100 anos depois em Inglaterra pelo Capability Brown, também com 1000 hectares, o Parque de Blenheim, em que a estética é totalmente outra. Este lago que vem em uma série é um lago artificial, parece um rio. Não é? Era mesmo feito para parecer natural, mas antes a ponte não existia, as plantações, e por isso ambas parecem, esta parece artificial e este exemplo parece natural, mas ele é artificial, só quer parecer natural e é muito influenciado por estes fatores, pela pintura, e é interessante que o Capability Brown utilizava algumas árvores como pontos focais, e uma delas era o cedro do Líbano, e alguns destes parques têm árvores com 250 anos. E Blenheim é o sítio onde nasceu Churchill, é a casa de família de Churchill, e que é um parque criado pelo Capability Brown, já na escola paisagista inglesa, com estas influências todas eruditas e com uma grande influência da pintura, nomeadamente de Claude Lorrain. Falando de pintura e de paisagem, é incontornável não falar de Baltasar Gomes Figueira e de José Fadóbitos, tão bem estudados pelo professor Vítor Serrão. Eu dei o meu contributo para estudar o simbolismo das plantas e animais do século XVII, e aí identifiquei 187 plantas e animais, 123 de flora e 164 de fauna. Não estudei só Josefa e Baltasar, mas também estudei outros pintores do século XVII, em mais de 150 obras. Uma delas é esta, uma obra conjunta da série dos meses, de Baltasar Gomes Figueira e de José Fadóbitos, e que representa o mês de abril, e que recentemente faz parte, ainda bem, foi comprada pelo Estado português, é possível poder observá-la e apreciá-la no Museu Nacional de Arte Antiga. É uma obra muito estudada, nomeadamente em termos iconográficos, de representação pelo professor Vítor Serrão. Provavelmente é uma alusão e representa o Casal da Capeleira, que era a quinta nos arredores de Óbidos, da família de Baltasar Gomes Figueira, mas quero-me centrar aqui nesta temática. Temos a laranja, aqui temos a representação da laranja doce, que é outra espécie, não a laranja amarga, como nos outros exemplos que vimos anteriormente. Ou seja, no século XVI, essencialmente aparece a laranja, e a laranja doce, também chamada laranja da China, os portugueses, que os portugueses tiveram contacto no século XVI, na Índia, com Garcia de Horta, e depois difundiram por todo o mundo. E por isso é que em alguns países o nome de laranja é Portugal, porque foram os portugueses, os navegadores portugueses, a difundir esta espécie tão importante. A temática é o mês de abril. Temos uma inscrição em que diz mesmo Páscoas de Flores de Abril, quando a Aleluia amanhece. E este motivo da cesta com os folares aparece também noutras obras, nomeadamente que está atualmente no Museu de Óbidos, e que era da antiga coleção do Banco Espírito Santo, e que hoje em dia está no Museu de Óbidos. E é muito interessante qual é que é o significado, e eu vou dar, digamos, a minha interpretação. Antes de analisar isso, queria só referir que Baltasar Gomes Figueira introduz em Portugal as naturezas mortas, os bodegones, os floreiros, que tinha tido a sua formação em Espanha, com alguns no século II espanhol, com alguns dos melhores pintores, e é ele que é pioneiro na pintura de paisagem. E por isso, no Tratado de Pintura, ele é descrito como o pintor que nos países foi famoso.
que não se dizia paisagem, mas era o significado, era um pintor de paisagem. E isso mostra realmente também a importância de mudança de mentalidades, de gosto que vai assumir. E temos então que esta cesta de vime com os folares da Páscoa, para mim marca, temos ali também a Aleluia, e por isso é um momento em que marca a celebração da Páscoa, e isso acho que é realmente extremamente interessante. Ou seja, o Aleluia é excluído do tempo da Quaresma e vai ressurgir na Vigília Pascal, e sendo que a Eucaristia deve terminar antes do Domingo Pascal. E nessa Vigília Pascal é a celebração mais importante do calendário litúrgico cristão, e que celebra a ressurreição de Cristo. E por isso temos então que estes folares da Páscoa vão celebrar as comemorações da Páscoa e o mistério da ressurreição e a fé na vida eterna. A própria toalha de bilros que aparece aqui e que é muito característica, nomeadamente de Peniche, aqui esta brancura também é um símbolo de pureza cristã, de santidade, e sabemos, e poderá também simbolizar o batismo, não é? A toalha branca, a imposição da toalha branca, como o primeiro sacramento da vida cristã. O professor Vitor Serrão interpretou que estamos na data de 1668 e temos aqui esta espada, quando se assina o Tratado de Lisboa, que põe fim às guerras da restauração. E não podemos esquecer que a família Baltasar Gomes Figueira tem realmente esta dualidade, não é? de Português e de Castela, e por isso com certeza que é um momento de apaziguamento extremamente importante, e por isso de júbilo e também de celebração. Aqui estão a identificação das diferentes espécies. Citrus chinensis é a laranjeira doce, que tem um simbolismo de pureza, de fidelidade, e que aparece aqui exatamente com esse intuito de castidade e de fidelidade no amor. Aqui no sentido do amor divino, não no amor de um casamento, como vimos nas outras obras. E temos aqui o pormenor desenhado. Aparece também, a laranjeira aparece antes desta obra, daquele quadro do Louvre, de Baltasar Gomes Figueira, com o peixe, e aparece também em grande destaque, e consegue-se ver aí, falando com botânicos e tendo ajuda de botânicos, que realmente consegue-se ver que é a laranja doce e não a azeda. E que mostra também, e extremamente importante, nas quintas portuguesas do século XVII e depois do século XVIII, passa a ser a principal fonte de rendimento, já no século XVIII, 100 anos depois, da maior parte das quintas portuguesas. Por exemplo, a Quinta do Marquês de Pombal, no século XVIII, em Oeiras, a sua principal produção era o laranjal. Hoje em dia já não temos essa presença, mas temos essas descrições históricas, e por isso passou a ser a laranja que vinha da China, passa a ser a nossa laranja, a laranja do Algarve é a laranja da China, mas nós adotámos-la tão bem que ficámos, digamos, passou a ser nossa. Um autor extremamente importante do Friedrich, Caspar David Friedrich, do romantismo, com esta abadia no Carvalhal. Temos então aqui esta exploração dos temas do sublime da natureza, a própria representação dos carvalhos, que é uma árvore de grande significado simbólico em toda a cultura europeia, a próprio facto de ter escolhido, porque aqui não se consegue ver muito bem, mas temos o enterro do monge nesta abadia que está em ruínas, e temos aqui esta reflexão, esta parte emocional de todo o sofrimento, mas também pensar que a própria fé, pensar que estas árvores que estão no inverno, na estação da primavera, irão voltar à vida. E por isso não é só uma mensagem, pelo menos na minha interpretação, de tristeza, de melancolia, de perda, mas também de renovação, de acreditar com a fé, e para nos pôr também a refletir sobre aquilo que é transitório, a transitoriedade da vida. E por isso, claro, que é uma simbologia muito forte do carvalho, já era venerado desde os celtas, na mitologia pagã,
era a árvore que era o atributo de Júpiter, e por isso temos, claro que também é uma árvore bíblica, temos uma história muito rica associada aos carvalhos. Ao ver aquelas formas, lembrei-me, não é? Estas formas, lembrei-me exatamente desta imagem da enciclopédia de Diderot, em que temos o nosso sistema circulatório e depois o tão parecido que é com as raízes e com os ramos, por exemplo, deste Pinus silvestris. Claro que neste período não se sabia que a geometria era a mesma, foi preciso o século XX e os computadores, na década de 70, para se descobrir a chamada geometria fractal. Não era tão complexa que só com os computadores é que se conseguiu, e por isso foi algo que me lembrei ao ver aquela imagem, mas que na altura do romantismo não havia, digamos, ainda essa noção, mas que é algo que eu acho que é extremamente interessante. Claude Monet é um artista, o pai do impressionismo, e extremamente importante na criação do seu jardim de Giverny, o seu famoso jardim aquático, o jardim dos nenúfares. Temos aqui com a ponte japonesa e com uma árvore que está em grande destaque, que é o salgueiro chorão, que eu já irei explicar o seu significado. Monet afirmou mesmo que a sua melhor obra era o seu jardim. Não eram as suas pinturas. E eu acho muito interessante esta dualidade, porque temos a pintura em plein air, com o século XIX, e Monet imagina este jardim, é ele o criador deste jardim, consegue transpô-lo para a realidade e depois leva as últimas décadas da sua vida a pintar várias obras deste jardim, e que temos aqui outra vez o Salgueiro Chorão, de novo, a aparecer em grande destaque. A obra que ele vai oferecer ao Estado francês, e que é a sua última obra, que vai levar mais de uma década a fazer, são as chamadas grandes decorações, que estão no Museu de l'Orangerie em Paris, e que representam o jardim de Giverny, os nenúfares, os reflexos da água e o Salix, o salgueiro chorão, que aparece sempre, mas não aparece a ponte japonesa. Eu tenho só aqui é muito rápido, foi filmado em 1915, agora não estou a conseguir, peço desculpa, estava a tentar mostrar-vos, mas também é que é um minuto e pouco que eu vou explicando. Um filme, não é? Temos a invenção dos irmãos Lumière, do cinema, e temos um filme que é muito curto, que é filmado em Giverny, e que temos, não temos som, porque é o cinema mudo, e temos a Monet a falar, a explicar o seu jardim, e depois vai percorrer e vai aparecer exatamente a pintar ao ar livre, em relação várias perspectivas do seu jardim, onde podemos ver outra vez, em 1915, a ponte japonesa, o salgueiro e Monet ao ar livre, em frente ao motivo, com o barco que também se vê ali, e que também sabemos que muitas vezes também utilizava o seu ateliê barco para poder estar mais perto da água e ter os reflexos, e realmente é muito interessante perceber este fascínio pela natureza, não é? E eu acho que mesmo em termos de história de arte não é tão valorizado, ou pelo menos muitos livros conseguem falar de Monet e nunca falar do seu jardim, que era aquilo que ele considerava a sua obra-prima. E por isso eu acho que é extremamente importante perceber a importância que teve para Monet. Aqui está ele a pintar, na última década, as grandes decorações que ele oferece. É um período que apanha a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18, e um ano depois, 1915, ele começa a pintar, e não podemos esquecer que morreram 18 milhões de pessoas, e que só em França morreram 1,4 milhões. E por isso, para mim, esta oferta que ele faz é um hino à paz através da pintura, onde não aparece nada construído pelo homem, aparecem os reflexos do céu, aparece o salgueiro que tem um símbolo de homenagem àqueles que morreram. Exatamente, e essa simbologia era conhecida e foi escolhida exatamente por isso é uma homenagem e é um tributo, e é quase uma visão, digamos, panteísta de ver Deus e Deus ser natureza, que eu considero que é a maneira que Monet tem em relação ao jardim e à sua arte. Para terminar, Van Gogh, que é um autor extremamente interessante e que já não há tempo, eu dividi em duas partes
Eu vou-me focar no cipreste, mas na fase em que ele estava alegre, ele pintou girassóis, quando ele queria fundar a sua academia em Arles para receber Gauguin, pinta os girassóis com um novo pigmento, com o amarelo crómio, que tinha acabado de ser inventado, mas na fase, nos últimos anos de vida, depois de várias crises psicóticas, quando está muito triste, o seu fascínio é o cipreste e não o girassol. E nas cartas que escreve ao próprio o seu irmão Theo está sempre a dizer, diz, os ciprestes estão sempre presentes no meu pensamento, e ele diz que muitas vezes eu quero fazer um pouco dos ciprestes como fiz dos girassóis. E nós sabemos que é um símbolo fúnebre, que já vimos desde há pouco, e uma das obras onde ele vai, para mim tem um bocadinho esta dualidade entre estas reflexões sobre o fim da vida, a eternidade, a morte, mas também ao mesmo tempo o campo de trigo, onde tem o amarelo crómio, onde tem esta alegria. E nos desenhos que faz nas cartas, diz, por exemplo, em 1889, para o Theo, em relação ao cipreste, é a mancha negra na paisagem ensolarada, mas é uma das mais interessantes marcas negras, as mais difíceis de reproduzir que imaginar se possa. Ora, é preciso vê-los aqui contra o azul, no meio do azul, para melhor dizer. E por isso este fascínio vai acompanhá-lo até o final, não é? E está muito centrado exatamente, e tem a ver com esta fase até ao fim da sua vida. E para terminar com uma frase de Van Gogh, em que diz: não devemos ouvir a linguagem dos pintores, mas sim a linguagem da natureza. Muito obrigada. Bem. Muito obrigada por este excelente percurso que nos traz através da pintura e da árvore na pintura. Eu penso que nos trouxe tantas ideias, tanto conhecimento, que nos deixa a vontade de lhe pedir que continuemos num próximo futuro, porque realmente este é cheio de conhecimento da doutora Sónia, e espero que possamos continuar a usufruir desta sua capacidade de nos trazer a interpretação e as árvores na arte e na pintura. E passávamos agora ao professor Mário Vieira de Carvalho, que nos vai trazer também fazer também uma viagem da música e da árvore representada, digamos assim, na música. Professor Mário Vieira de Carvalho, seja bem-vindo, mais uma vez, muito obrigada, e aqui estamos para nos deliciarmos também com o seu percurso sobre este tema, as árvores na música, ou a árvore na música. Muito obrigado, Maria Salomé, e também os meus agradecimentos ao professor Jorge Gaspar por me terem convidado para este ciclo, com muita honra. Eu agora vou, e saúdo todos os presentes, todos os que estão a ouvir esta conferência. Vou então partilhar a tela, vamos lá ver se agora isto funciona bem. Compartilhar som já está, portanto... Mas ainda não estamos a ver, professor. Não, porque eu tenho que ir aqui. Já está. Vai chegar. Agora, onde é que eu faço? Tenho que passar para trazer para o primeiro. Compartilhar som, compartilhar. E agora tenho que ir aqui abaixo, já sei. Pronto, já está. Perfeito. Ok. Então, a árvore na música, de matéria-prima à metáfora e fonte de inspiração. É que a árvore e a música estão ligadas desde há milhares de anos, porque a árvore e as espécies vegetais, em geral, foram uma matéria-prima fundamental para o fabrico de artefactos musicais desde sempre, desde que há memória.
e isso é-nos dado pelos testemunhos arqueológicos. Um dos testemunhos mais antigos na Europa, porque há de outros lugares, é da Idade do Bronze e vem da Irlanda, onde foram descobertos em 2003 vestígios de um instrumento musical de madeira. Trata-se de um conjunto de 6 tubos cilíndricos, achados numa vala, forrada também de madeira, dispostos lado a lado e originariamente amarrados uns aos outros numa das extremidades. A datação por carbono aponta para 2000 a 2200 a.C. São feitos de madeira de teixo, que era uma árvore sagrada, considerada uma árvore sagrada, e continuou a ser depois da era cristã na Irlanda, por isso é que muitas igrejas irlandesas têm teixos plantados perto delas. Uma das hipóteses plausíveis é que se trata de um instrumento de sopro, aparentado com a flauta de Pan ou siringe, referido na mitologia greco-romana. Temos aqui um grupo escultórico que representa Pan a ensinar a tocar siringe a Daphnis. É evidente a insinuação de uma relação erótica. Daphnis era um pastor, supostamente filho de Hermes, um dos deuses do Olimpo, e da ninfa Daphne, filho que esta abandonara, por sinal à sombra de uma árvore, onde veio a ser encontrado por pastores, tornando-se ele próprio pastor. O nome de Syrinx ou Siringe, também dado à flauta de Pan, é por sua vez o nome de uma ninfa, que fugira à perseguição de Pan e que este castigara, transformando-a num canavial. Das canas fizera Pan a flauta. Portanto, a flauta de Pan no mito vem da cana, de uma planta herbácea. Na flauta mágica de Mozart, a flauta de Pan parece associada a Papageno. De facto, há uma componente dionisíaca na personagem de Papageno, que mais não anseia senão por desfrutar das maravilhas da natureza e das alegrias da vida. O Papageno, o nome vem de papagaia em alemão, que é papagaio, mimetiza os pássaros e, tal como os pássaros, não quer mais na vida senão comer, beber e acasalar, digamos assim. Vamos ouvir um exemplo do primeiro ato no filme de Ingmar Bergman, um celebrado filme de Ingmar Bergman, em que a obra é cantada em sueco, mas em resumo as palavras cantadas dizem: assim como consigo apanhar pássaros, pudesse eu ter uma rede com que apanhasse raparigas. Som jag ser inte varje dag, mig känner alla människor till. Jag fångar fåglar med min drill. Jag härmar alla fåglars låt, och si så här bär jag mig åt. Så för jag glatt min fångst i hamn, och Papageno är mitt namn. Min fågelfångst går alltså bra, men det finns mer som jag vill ha. Så ensam vandrar jag min stråt, det räcker ej med fåglalåt. Mig lyssnar inga flickor på, om jag så drillar aldrig så. En sötnos vill jag fånga in, som helt och hållet fick bli min. Semelhante à flauta de Pan é a flauta dos Andes, que remonta às civilizações pré-colombianas. É um aerofone constituído por tubos feitos de cana de bambu,
Chamamos-lhe também flauta de pan, mas nas respectivas línguas autóctones tinha naturalmente nomes diferentes e correspondia a outras mitologias que não a da antiguidade clássica. A recuperação dessas antigas tradições, desses imaginários, dessas espiritualidades locais, tem marcado as práticas musicais em vários países da América Latina. E não só em contextos tradicionais, também nas salas de concertos. Há compositores e intérpretes que buscam criar uma identidade musical própria através da incorporação desse património. É o caso na Bolívia de Sérgio Prudêncio e da sua Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos. Tenho aqui um texto que resume a posição do Sérgio Prudêncio, foi publicado recentemente, que é dedicado a Coriún Aaronian e Graciela Parasqueva Aidis, um casal de compositores uruguaios de origem arménia, que organizou há uns anos em Montevideo um congresso sobre música, musicologia e colonialismo, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários músicos e musicólogos e compositores latino-americanos, e este texto do Sérgio Prudêncio, de que eu selecionei aqui 2 ou 3 elementos, resume a posição dele e também o ideário em que ele se baseia, que é um ideário de um povo que usa a língua Aymara, creio eu, que é assim que se chama, e que é ainda falada hoje em dia em La Paz por mais de 1.200.000 pessoas. Eu vou resumir em poucas palavras o que está aí no texto. Alguém disse experimental. Em relação a quê? Em relação ao estabelecido. Experimentar é transcender os cânones socialmente aceitos e validados como códigos de representação e comunicação. Experimentar é transgredir, subverter, substituir em oposição a uma determinada ordem. E depois, quanto à organologia e técnica, é que me parece importante porque estamos a falar de instrumentos musicais. Os instrumentos musicais são concebidos e construídos para libertar o som e não subjugá-lo. Se o som é um irmão, nesta cultura de que ele está a falar, que ele existe em plenitude sem mutilação. As canas são o canal por onde o som flui e impacta, não uma casa de correção. O tangedor sopra para encontrar o som e libertá-lo. Sabe que este está à espera no nó do bambu. Sopra em diálogo com outros tocadores, alternando esforços e concordâncias para despertar a alma em comunidade. São instrumentos serenados, encantados pela força imanente do submundo que consagra a espiritualidade do som, sonoridade, tom, e a entrega ao luthier, isto é, ao construtor dos instrumentos e ao compositor, iniciados na missão de receber o bem sonoro para o trazer para a dimensão terrena em honra da natureza e da alegria comunitária. Tenho que interromper porque não há tempo. Esta obra, pela sua natureza, existe uma escuta presencial e concentrada, mas é apenas uma amostra.
O que eu quero sublinhar é que, desde tempos muito recuados, que as árvores e as espécies vegetais fornecem uma matéria-prima indispensável também para o fabrico de instrumentos musicais, não só os aerofones, como agora vimos, mas também os cordofones e os membranofones, em que a madeira aparece na caixa de ressonância, e também os idiofones, ou seja, aqueles em que o que vibra é o próprio corpo do instrumento, a própria madeira. E é sobre estes que eu me vou concentrar agora. Vejamos a madeira, uma árvore percutida, como é que ela soa. O pica-pau, por mais que se esforce, não chega para produzir música. É preciso chegar ao âmago da árvore, dir-se ao seu coração, à sua alma, ao seu íntimo, no fundo à madeira que ela esconde, para descobrir a música que ela tem para dar. E nos idiofones de madeira, são as madeiras duras que prevalecem, provenientes de árvores como as que estamos a ver na imagem, por razões que a física acústica explica, vibram mais do que as macias. Um exemplo de xilofones, idiofones de madeira, de fabrico artesanal, provenientes da Nigéria, em que são tocados por um grupo musical infantil, provavelmente em contexto escolar. As barras percutidas estão soltas, o que favorece a sua vibração. Essa é uma característica dos xilofones desta região da África. Outra característica é o formato em cunha e a caixa de ressonância, que não é senão a cavidade constituída pelas barras e os dois suportes de madeira transversais em que elas assentam. Segue-se logo seguido outro exemplo de um xilofone que nos é mais familiar. Go! É uma amostra. Mais um exemplo, este com o percussionista português Pedro Carneiro, que já tem atrás de uma carreira de 5 anos, não só como percussionista, mas também como técnico. Ele interpreta aqui na marimba uma obra de Miguel Asseguime com o título Trabalhos da Madeira, para marimba e eletrónica ao vivo. A eletrónica ao vivo é um desenvolvimento da música eletroacústica que emergiu nos anos 50 do século XX, tendo incorporado, entretanto, as aquisições da informática musical. Miguel Asseguime é entre os compositores portugueses um dos que tem uma obra mais significativa e abundante neste domínio. Ele criou um espaço próprio, um laboratório de música eletroacústica, onde apresenta regularmente as suas obras e tem uma programação contínua, o Culto da Ajuda. A obra que vamos ouvir um extrato é um diálogo entre os sons acústicos produzidos pela marimba e a transformação eletrónica em tempo real desses sons.
O que é que não está a dar agora? Ah. Outro exemplo de idiofone de madeira é a tchalaparta, instrumento característico do País Basco, tradicionalmente tocado em regiões rurais por ocasião de certos eventos festivos. Exemplo, em Avignon. Cada tchalaparta é tradicionalmente construída por tábuas, pranchas de várias espécies de madeira diferentes, portanto com texturas e timbres diferentes. Luís de Pablo afirmou-se desde os anos 60 e 70 como um dos compositores ibéricos mais importantes. Interessou-se pela tchalaparta e integrou-a numa obra com o título Poema de Madeira, em língua basca Soresco-Alérquia, destinado a um grupo vocal e instrumentos de percussão de madeira, incluindo a tchalaparta, que alterna com os instrumentos de madeira tradicionais da tradição europeia. Vamos ouvir só um bocadinho do início. Não há vídeo, só há áudio, embora esta imagem mostre alguns dos instrumentos, incluindo uma tchalaparta. Um último exemplo de idiofone de madeira às claves, peças cilíndricas de madeira dura ressonantes. As claves são de origem afro-cubana e eram tradicionalmente feitas de madeira de árvores como a do pau-rosa, outrora abundante na Amazónia e agora em vias de extinção. São assim chamadas porque funcionam como chave rítmica, assim como há a clave de sol e de fá ou de dó para assinalar a posição das notas nas pautas. Assim também há chaves rítmicas para as peças que estão a ser tocadas com determinados ritmos na tradição afro-cubana.
vou apresentar como exemplo uma obra de Steve Reich, intitulada Música para Peças de Madeira para 5 pares de claves afinadas, interpretada por elementos da London Sinfonietta. Steve Reich é um dos pioneiros da chamada música minimalista americana, que emergiu nos anos 60 nos Estados Unidos, e as peças de madeira, que, neste caso, têm alturas determinadas, e o princípio deste tipo de música também chamada repetitiva, é o de fazer convergir a atenção do compositor, dos intérpretes e do público no processo musical em si mesmo. É um convite à escuta da transformação gradual dos eventos rítmicos, ou neste caso até rítmico-harmónicos, rítmico-tímbricos. A obra demora 16 minutos, eu deixei estar até entrarem os 5 executantes. E agora passo à segunda parte final da minha comunicação, que é
a árvore e a floresta como fonte de inspiração na música. E vou dar um único exemplo, que é uma visita à Floresta Romântica pela mão de Eichendorff e Schumann. Há muito para onde escolher, mas eu escolhi isto porque já estudei esta já anteriormente e acho estes exemplos muito paradigmáticos da Floresta Romântica na música. O exemplo parte de um romance de Eichendorff, Intuição e Presença, publicado em 1815, que contém em estado latente uma poética musical, de resto válida para todas as artes. A árvore, a floresta, a natureza têm um papel fundamental na narrativa. Alguns traços a salientar muito rapidamente. Primeiro, extraordinária relevância da música e da cultura da escuta ao longo da narrativa, levada a tal ponto que uma das principais personagens assume a necessidade irresistível de passar da comunicação falada à comunicação cantada. É singular como a nossa conversa se transformou, a pouco e pouco, quase num canto alternado. O imenso céu estrelado, o rumor das florestas à nossa volta, a riqueza interior e o efusivo encanto com que novas decisões a cada passo nos preenchem, tudo converge. É como se a alma escutasse ao longe ininterruptamente uma grande melodia celestial, qual torrente desconhecida que circula pelo mundo, de tal modo que as palavras se tornam involuntariamente melódicas, como se quisessem alcançar aquela maravilhosa torrente e circular com ela. As traduções são minhas, mas, enfim, cada região tem já por natureza a sua beleza própria, a sua própria ideia, que procura exprimir-se através dos seus ribeiros, árvores e montanhas como palavras quebradas. Quem for tocado por estes sons singulares, compõe com poucos meios todo o discurso. A relação essencial entre natureza e música é sugerida em muitos outros passos. Através da música, a natureza e a pessoa humana vibram uma com a outra, a ressonância é recíproca. Esse motivo é inseparável do outro, a contraposição de dois mundos, o mundo da sociedade e o mundo da natureza. O encontro com a natureza era a condição do encontro consigo próprio, mas era também, para um crente como Eichendorff, encontro com o divino, com Deus. O que era deste mundo, o mundano, era submetido ao crivo crítico de quem se colocava do ponto de vista desse outro mundo alternativo, a que poderíamos chamar o mundo espiritual. O mundano corrompia a música e toda a perigosa extensão dessa corrupção se cristalizava numa das personagens centrais do romance, a jovem condessa romana. Ela era a mulher mundana por excelência, de uma extraordinária beleza e sedução. Ela própria compositora e pianista, por oposição a uma outra personagem feminina, Rosa, simples e recatada. Num quadro vivo em que ambas participam na residência senhorial, uma é a Vênus pagã, a outra a Virgem cristã, e está tudo dito. O terceiro polo do triângulo é o Conde Friedrich, que resiste aos avanços de uma e procura atrair a outra, Rosa, sem êxito, aliás, para o mundo espiritual dele. Um terceiro motivo relacionado com os anteriores, a presença ou a ausência de telos. De um lado, o plano e a previsibilidade, indispensáveis à perseguição de objetivos concretos, à gestão da carreira e dos bens materiais, de tudo o que pertence à esfera do mundano. Do outro, a espontaneidade do acaso e a surpresa, um vaguear sem destino, o entregar-se inteiramente nas mãos da natureza, uma ordem cósmica do desígnio divino, cujo telos não estava ao alcance do humano. É aqui que surge a metáfora da árvore. Friedrich leu, mais uma vez, o pormenorizado plano de viagem que tinha registado cuidadosamente ao sair da universidade, e como depois tudo tinha corrido de outra maneira, como a vida interior penetra tudo, e sem se virar para planos pré-estabelecidos, é como uma árvore nascida de uma oficina livre e secreta, que lança e impulsiona as suas hastes em todas as direções e só como um todo mostra plano e ordem. Por isso também a arte devia ser como uma árvore, e compara o poema a uma bela árvore alta, elegante, bem enraizada na terra,
ao mesmo tempo natural e divino. É claro que o tópico da árvore nos leva ao da floresta, que é uma presença constante no romance, por um lado como lugar de refúgio, felicidade e inspiração, onde a natureza se faz música e põe o ser humano em ressonância espiritual com o cosmos, com o divino, mas por outro lado, a floresta também como lugar de risco, mistério, ocultação, disfarce, medo, perigo. Vou dar 2 exemplos deste lado inquietante do ciclo Opus 39 de Schumann sobre poemas de Eichendorff, ambos extraídos deste romance que eu acabei de referir, onde faziam parte integrante da narrativa. O primeiro, Conversa no Bosque, surge no romance como um canto dialogado numa estalagem à beira do Reno, onde Leontine, amigo íntimo de Friedrich, e um caçador que não é senão a condessa romana disfarçada, travesti, entoam uma canção supostamente tradicional. Na canção ela assume o papel da bruxa Lorelei. Es ist schon spät, es ist schon kalt, was reitst du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, du gehst allein, du schöne Braut, ich führ dich ein. Groß ist der Männer Trug und List, vor Schmerz mein Herz gebrochen ist. Wohl wird das Walter hin und hin, o flieh, du weißt nicht, wer ich bin. So reich geschmückt ist Ross und Weib, so wunderschön, die junge Leib. Jetzt kenn ich dich, doch steh mir bei, du bist die Hexe Lorelei. Du kennst mich wohl, von hohem Stein schaut still mein Schloss tief in den Rhein. Es ist schon spät, es ist schon kalt. Kommst du nimmer mehr aus diesem Wald, nimmer mehr aus diesem Wald. O segundo exemplo surge no contexto de uma caçada que chegou ao seu termo ao escurecer. As pessoas dispersam e Friedrich ouve uma voz desconhecida cantar esta canção que lhe chega do bosque e parece que lhe é diretamente dirigida. A sequência dos eventos é a seguinte. A condessa romana confessa a Friedrich arder em paixão por ele, mas este continua a resistir-lhe. Rosa dá de caras com Friedrich, mas evita-o e interna-se no bosque. Aqui Rosa vai encontrar, aparentemente por acaso, o príncipe, corporização do poder na esfera mundana. O príncipe que a perseguia discretamente, engana-a, diz-lhe que vai levá-la de volta ao grupo, mas na verdade leva-a para um pavilhão de caça do lado oposto, onde já está tudo preparado para o receber. Não aparecer aqui o...
hüte dich, sei wach und munter. Uns bons anos mais tarde, Schumann compôs as cenas da floresta para piano que evocam este mesmo universo. Também aí é evidente a inspiração na mesma... Beijinho, obrigada. Olha, amanhã apareça, faz favor. Está bem. A inspiração na mesma fonte literária, Eichendorff. O número 7 cita como epígrafe na partitura o último verso do poema de Eichendorff. Cuidado, mantém-te acordado e desperto. Profeta é aquele que dá voz aos deuses, ao divino. O divino escuta-se na voz da natureza, na poética do Eichendorff, que o Schumann, no fundo, adota também. Essa relação é óbvia. Vamos ouvir, para terminar, com a Maria João Pires. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Mário Vieira de Carvalho, por esta tão interessante comunicação que nos traz sobre a utilização das árvores e das suas características para se conseguir com elas fazer música, e esta beleza também dos excertos que nos trouxe e que tanto nos fizeram participar nesta capacidade enorme da invenção humana, mas da indispensabilidade da natureza e da sua utilização, em particular das árvores, para se tirar proveito para o nosso o privilégio de termos estas sonoridades tão especiais e tão específicas. Mais uma vez, muito obrigada aos dois, professora
Mário Velho Carvalho e a professora Sónia, por este momento extraordinário com que nos permitiram encerrar com a chave de ouro este ciclo e este ano 2022-2023, e mais uma vez vos convido para estarem amanhã presencialmente na Academia para podermos também partilhar com a Malvada, que é uma instituição artística, digamos assim, que vai nos premiar com uma escrita epistolar sobre a planta, enfim, conta sobre a árvore, com cenografia também, e que seguramente será um momento muito interessante e muito importante para vermos como a árvore, no fim de contas, está presente em todos os tempos, em toda a nossa vida, emotiva, física, como responsável pela vida do universo, e nós assim continuaremos a festejá-la e a honrá-la e a preservá-la. Muito obrigada mais uma vez a todos por estarem connosco, sejam bem-vindos para o próximo ano e partilhem connosco também este dia amanhã, que é o corolário de todo este tempo que passámos juntos ao longo deste ano. Muito obrigada mais uma vez, muito boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Música